Graça e paz, irmãos. Amém? Desculpa o mau jeito aqui, mas é porque eu não quero falar lá de cima, não, porque eu não sou pregadora, né? Mas nós vamos conversar nessa noite, né? As irmãs pediram que nós estivéssemos dando uma palavra para as irmãs. Aí depois que eu terminei assim de escrever, né, de estudar, falei, nossa, eu falei muito para a mulher, mas Deus sempre nos dá, né, um direcionamento para que essa palavra ela venha para todos, né, para os homens, para as crianças, para os jovens, né, de certa, né, a própria palavra do Senhor diz isso, né? Ela é multiforme, né? E aí ela alcança de maneira que a gente não compreende, né? Então vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas antes eu queria fazer assim, um pedido muito carinhoso para os irmãos. É coisa de professora, viu, gente? É porque os irmãos estão muito longe e é ruim. Eu sei que não pode sentar todo mundo perto, mas tem como os irmãos chegarem para frente, dando espaço, porque é muito ruim falar assim. Aí eu queria muito que os irmãos chegassem. É assim, nós vamos só conversar, eu não vou fazer pergunta, viu? O pastor, eu deixo isso para o pastor no curso de quarta-feira, né? Ele tem mais propriedade de fazer pergunta. Não, eu só vou falar mesmo, nós só vamos conversar. Se os irmãos puderem, quem está lá mais para trás, vir mais para frente. Quem estiver aqui quiser vir mais para cá, vem. Zélia, que você sabe que eu não mordo, você já me conhece, mãe também sabe, de Leuzinha também, Simone. Que tem, às vezes os irmãos não conhecem a gente, né? Acha que a gente assim. Né? Isso. Obrigada, viu, irmãos? Deus abençoe. Obrigada porque os irmãos nos atenderam, né? Atenderam o nosso pedido. Obrigada. Vou só esperar os irmãos se assentarem ali para a gente estar orando. Enquanto os irmãos se assentam, é uma alegria, irmãos, nós estarmos aqui hoje, né? Eu confesso para os irmãos que, assim, dá aquele frio na barriga, né? É uma responsabilidade muito grande a gente falar, né, da palavra do Senhor. E como o pastor sempre diz, né, se a gente não sentir esse friozinho na barriga, se a gente não ficar assim um pouco nervoso, é porque tá certo, né? Mas à medida que a gente for falando, a gente vai dominando essa ansiedade, né? E já há algum tempo a gente não fala para os irmãos, mas a gente vai conversando aqui. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades e nesta noite, Pai, nós nos reunimos na tua casa com o nosso coração alegre, com o nosso coração feliz, porque o Senhor permitiu estarmos aqui nesta noite. Louvado, bendito seja, Senhor, o teu nome. Glórias sejam dadas ao Senhor. Ó Deus querido, a única coisa que peço ao Senhor é que esta palavra que será ministrada aqui nesta noite, que ela encontre lugar em cada coração e que eu seja apenas um canal, uma ponte, um instrumento nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa direcionar essa palavra e fazer com que ela seja compreendida, que ela seja entendida por cada um daqueles que estão presentes aqui nessa noite e daqueles irmãos também que estão nos assistindo em casa. Toma as nossas vidas no teu altar. É o que nós pedimos ao Senhor, orando no nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a irmã Simone e a irmã Araildes, elas me deram um tema, né? Me propuseram um tema. Pode colocar o primeiro. Nós vamos falar sobre a mulher cristã e o padrão de beleza. Ali, a minha mensagem será baseada nisso, a mulher cristã e o seu padrão de beleza. Mas ali eu coloquei o nosso tema e a nossa divisa, né? Que a irmã leu no domingo. As medidas de uma bela mulher e a nossa divisa, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa aí é a nossa divisa. Mas hoje eu gostaria de pensar junto com os irmãos sobre esse padrão de beleza. Nós podemos incluir os homens também, porque hoje está muito mais comum os homens também se preocuparem, em tese, né, com essa beleza estética, né, exterior. Mas eu já quero adiantar para os irmãos que nós não vamos falar dessa beleza, né? Ela é importante, mas nós vamos nos aprofundar, nós vamos falar mais sobre uma beleza que é muito mais importante. Por isso que eu falei que no final tudo se ajeita e daria certo para todo mundo, né? Então hoje é muito comum, né, quando a gente abre revistas, as próprias mídias, né, as revistas eletrônicas, as mídias sociais, né? Então nós vemos que esses conteúdos eles estão muito voltados
para esse tema. É um tema hoje que é muito comum. Às vezes a gente vai comprar determinada coisa, né? Às vezes um alimento, mas as pessoas focam justamente na beleza, né? E existe um certo padrão e muitas pessoas têm sofrido por conta desse, tentando seguir esse padrão, né? Então, muitas pessoas vivem nessa ditadura, podemos dizer assim, né? Uma ditadura, querendo seguir, querendo se amoldar a esses padrões que a televisão, que a internet, né? De uma certa maneira, tem tentado incutir em nossa cabeça. Não há nada errado, eu quero dizer aqui, irmãos, não há nada errado a gente querer, né, se vestir bem, cuidar do nosso cabelo, cuidar da pele, não tem problema nenhum nisso. O que não pode acontecer é nós ficarmos bitolados, nós queremos fazer como as pessoas do mundo fazem, né? Nós precisamos primeiro preocupar com o nosso interior, com o nosso espírito, né? É isso que é o mais importante. E muitas pessoas têm sofrido com isso, e têm sofrido tanto que muitas pessoas elas precisam até ser medicadas, porque elas ficam tão perturbadas com essa ditadura da beleza que elas acabam ficando problemáticas, né? Então, nós temos pessoas com crise de ansiedade por conta disso, de anorexia, depressão e muitos outros problemas de saúde por conta disso. Então, diante desse quadro, o que Deus espera de nós, mulheres e homens cristãos? Qual é o padrão de beleza de Deus para as nossas vidas? Né? Fica essa pergunta para nós. Qual é esse padrão de beleza de Deus? Né? Se nós não vamos falar de beleza física, qual seria esse padrão ideal de beleza, né? Se nós formos observar isso na Bíblia. Então, eu quero iniciar aqui com dois versículos, que é um versículo, sim, lindo, perfeito, né? Que Deus fala através do profeta Isaías. Ele fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 58, 8 e 9. Né? Então, muitas vezes, os planos que nós fazemos para nós não é o ideal de Deus. Por isso, por aqui, nós já entendemos que, muitas vezes, o padrão que nós queremos seguir não condiz com o padrão estabelecido na palavra do Senhor, estabelecido por Deus. Existe, né, essa exigência da estética, né, que muitas pessoas falam, mas para ser feliz você precisa ser magra, para ser feliz você precisa ter um corpo perfeito, você precisa ter um cabelo perfeito. E muitas pessoas têm ido nessa linha. E muitas vezes isso tem afastado, até mesmo crianças, né, adolescentes têm ido nessa onda, trilhando esse caminho, muitas vezes se afastar de Deus por conta disso. Né? Elas ficam tão incutidas naquilo que muitas vezes têm se desviado, né, para outros caminhos. E isso, se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa vai se desviar mesmo. Ela vai trilhar um outro caminho. Muitas pessoas, às vezes, preocupam só com a cultura do corpo e esquecem, né? Às vezes troca, um exemplo bem prático, deixa de vir para a igreja para ir para a academia. Deixa de fazer algo, né, um trabalho do Senhor para fazer determinada coisa. A própria Bíblia diz que há tempo para tudo. Né? Então, existe o tempo de se exercitar, porque isso é importante, mas existe também o tempo de nós estarmos diante do Senhor, fazendo a nossa devocional, né? Prestando culto ao Senhor junto com os nossos irmãos. Então, nós precisamos priorizar. Nós devemos ver aquilo que é mais importante. Né? E muitas vezes as pessoas elas têm distorcido essa prioridade. Então, como eu estava dizendo aqui, né? Essa exigência do mundo, né, para ser feliz, para alcançar esse padrão de beleza, né? Então, o que acontece? O padrão de Deus, né? E o padrão de Deus qual que é? É o padrão da beleza e graça do mundo, meramente exterior. Esse padrão de beleza do mundo é meramente exterior, né? O padrão de Deus é interior. Começa tratando de dentro para fora, né? E a palavra de Deus, lá em Provérbios 31, 30, diz: enganosa é graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, né, para fechar essa introdução aqui, né, enquanto a ditadura da beleza ela dá ênfase ao exterior,
né? E esse exterior seria aí o quê? O nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Tem problema a gente cuidar do nosso corpo? De maneira alguma. Nós devemos cuidar do nosso corpo. É templo do Espírito Santo do Senhor. Mas, para Deus, né, é o interior que dá ênfase ao espiritual, ao que é incorruptível e ao que é eterno. E é isso que nós vamos pensar nessa noite. Então, nós vamos observar aqui, as irmãs me deram uma imagem para, a partir dela, a gente conversar e falar. Eu, assim, viu, Simone, eu não usei todos, eu selecionei alguns que eu achei mais importantes, tá? Para também não ficar muito extenso, tá bom? Então, nós vamos observar aí a beleza segundo os padrões da Bíblia. Então, nós vamos dividir o nosso corpo em partes e sobre cada parte nós vamos estar falando. Então, a primeira parte que nós vamos pensar aqui é o coração, né? Lá embaixo está escrito lá, o coração belo manifesta gratidão. Nós precisamos ser gratos, irmãos, sabe? Em meio a tantas dificuldades, né? Apesar de nós passarmos lutas, dificuldades, Deus ele tem cuidado de nós. Por mais que a gente sofra, né? A gente sempre tem falado isso aqui. Nós não estamos isentos de sofrermos. A gente vai passar pelo sofrimento. A diferença é que o Senhor, ele está ao nosso lado, ele nos guarda, ele nos protege. E nós precisamos ter o coração agradecido. Às vezes nós reclamamos tanto, às vezes nós já levantamos pela manhã reclamando, maldizendo, eu tenho que trabalhar, está muito frio, aí se está calor, aí está muito calor, aí está isso, aquilo, outro. E muitas vezes da nossa boca só sai reclamação. Mas o nosso coração precisa ser grato, né? Ali tem um versículo de Colossenses 3,15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando a paz do Senhor inunda os nossos corações, nós somos capazes de agradecer até mesmo pelas adversidades que vêm sobre a nossa vida. Eu sempre falo isso, a adversidade nos faz crescer. Não é bom sofrer, não é bom sentir dor, não é bom estar doente, não é bom passar por um problema financeiro, mas essas situações nos fazem enxergar as coisas boas que muitas vezes nós deixamos de fazer. Não é? Nós não valorizamos muito mais a nossa saúde quando nós estamos doentes, aí a gente procura cuidar melhor da gente. Nós não valorizamos muito mais a família quando a gente perde alguém que nós gostamos muito da nossa família e fala assim, poxa vida, foi tão rápido. E foi. Então, nós só aprendemos a valorizar, a agradecer, muitas vezes, quando nós perdemos ou quando nós invertemos, né, os lados. Então, que nós tenhamos um coração agradecido. Pode passar aí a próxima, ainda no coração? Então, aí nós vamos começar mostrando, né? O coração tem que ser puro para não pecar contra Deus. Um versículo muito conhecido, né? Eu peguei uma versão diferente. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse versículo aí, quando fala de guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele, não é simplesmente nós não nos esquecermos ou lembrar todos os dias de não errar. É muito mais, né? Ou se for pecar, eu não posso pecar porque eu tenho que obedecer, né? Então não é assim. Nós não devemos apenas guardar a palavra de Deus no nosso coração ou lembrar do que é correto, né? Nós devemos praticar todos os dias para o nosso desenvolvimento espiritual. Quando eu guardo a palavra do Senhor, quando eu pratico, porque guardar não é simplesmente, meu coração é uma caixinha, coloquei lá dentro a guardar. Não é isso. Esse guardar é todos os dias eu estar refletindo sobre essa palavra e colocar essa palavra em prática, que é o mais difícil. A ação é muito mais difícil, a prática é muito mais difícil. Teoria todos nós sabemos esse versículo, mas muitas vezes nós não praticamos esse versículo. Porque muitas vezes eu não consigo perdoar meu irmão, porque muitas vezes eu fico guardando mágoa e mágoa traz doença. A gente sabe disso, isso já é comprovado, né? Muitas vezes eu tenho inveja. Fulano, quantas vezes a gente fala assim, eu queria ser como irmão fulano é isso, é aquilo outro. Mas nós somos únicos, irmãos. Deus nos fez da maneira como nós somos e todos nós temos qualidades. Muitas vezes essas qualidades estão escondidas lá no fundo, escondidas, porque muitas vezes nós não deixamos, nós não procuramos praticar isso, né, esse dom que Deus nos deu. Eu sempre falo, né? Às vezes, hoje, por exemplo, eu sou professora, sou pedagoga,
Hoje eu estou aqui falando para os irmãos. Mas já teve um dia na minha vida lá atrás que eu não tinha coragem. Eu tremia, falava gaguejando, tremia igual a vara verde. Eu lembro como hoje, lá eu estava na igreja Monte Moriá na época e foi a primeira pregação que eu fiz. Aí eu fiz a pregação, né? O pastor Dionísio, na época, sempre orientava a gente a falar da maneira como deveria ser, sentava, estudava com a gente. Aí eu terminei, falei muito rápido, para acabar logo. E aí, quando eu terminei, ele, foi muito bom, mas falou rápido demais. Tem que trabalhar. Ele falava, né? Mas foi bom, foi ensinamento, né? Mas eu tentei, eu me aprimorei. Muitas vezes nós nos escondemos atrás dos outros e esse conhecimento que nós temos, nós não colocamos em prática. Qualquer um de nós aqui é capaz de fazer algo. Uns vão fazer melhor, outros menos. Mas todos são capazes. Sabe por quê? Porque todos nós somos inteligentes. Deus nos dotou de inteligência. Todos aqui são inteligentes para alguma coisa, né? Então vamos continuar, né? Então sejamos gratos, né, irmãos? Que tenhamos um coração agradecido, um coração puro e que a palavra do Senhor ela esteja guardada, mas sendo praticada todos os dias nas nossas vidas. Amém? Vamos lá para o segundo ponto. Agora, continuando, né, a beleza segundo o padrão bíblico é a mente sã, né? Então vamos lá. De acordo com o critério de beleza divino, eu continuo daqui porque eu tenho cola, não tem problema. Essas coisas acontecem. De acordo com o critério da beleza, de beleza divino, seria resultado da conduta descrita em Filipenses 4:8, que está escrito lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse verso é maravilhoso. Mas aí eu pergunto, é fácil? De maneira nenhuma. Se a gente conseguir fazer 1/10 do que está escrito ali, é muito. É maravilhoso. Né? Mas nós precisamos procurar aquilo que é verdadeiro, nós devemos sempre falar a verdade. E quantas vezes nós falamos algo que não é verdadeiro ou nós omitimos alguma coisa para não pesar, para não magoar, a gente mente, ou honesto. A gente acha que a pessoa desonesta é aquela que passa os outros para trás, mas muitas vezes nós não somos honestos nem com nós mesmos, com os nossos sentimentos. Né? Buscar o que é justo. O que é justo? Manter o equilíbrio, né? Ser verdadeiro. O que é de boa fama, o que devemos ser amáveis. Muitas vezes nós somos grosseiros com o outro não tem culpa do nosso problema, não tem culpa das nossas angústias, nós descontamos no próximo, né? Então, nós devemos pensar tudo nisso, né? Para ser um cristão, uma mulher de verdade que segue, né? Um homem que segue os padrões do Senhor, nós precisamos pensar nessas coisas. E eu costumo dizer, eu sempre falo isso, que às vezes os pais, né, procuram a gente e falam assim, meu filho está muito... Eles têm uma preocupação que às vezes falam assim, os meninos não estão aprendendo, meu filho está muito devagar. Mas eles não sabem coisas que nós sabemos. Porque existem alguns sinais que a gente percebe na criança que ela está no caminho certo e que ela vai desenvolver. É um sinal de que ela está no caminho certo para ir para a próxima etapa. Mas os pais não sabem disso, a gente tem que explicar. E aí eles vêm falando, mas meu filho não está conseguindo ler. Aí ela fala assim, mas ela faz assim, a troca. Aí eu fui explicar para a mãe. Outro dia eu estava explicando, tudo isso que ela está fazendo, ela já está criando uma consciência de que existe esse som. Ela está confundindo, mas ela sabe que existe, no caso de leitura, né? Com a gente tem que ser da mesma forma. Nós precisamos começar a pensar nessas questões e começar a vigiar o que é que eu tenho feito, o que é que eu não tenho feito, o que é que eu preciso consertar, o que é que eu preciso melhorar. Quando a gente começa a pensar, nós já estamos meio que caminho andado para conseguir executar todas essas coisas que estão nesse versículo aí. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir mais. E nós só vamos fazer isso, irmãos e irmãs, quando nós passarmos a estudar mais a palavra do Senhor. E praticar, né? Como nós já falamos. Então, nós vamos para o próximo slide, né? Continuando ainda em mente sã. Nós temos lá agora, lá em cima, mente se esforça para agradar a Deus e não ao mundo. Eu
amo esse versículo, está lá embaixo, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Olha, gente, que coisa mais bonita. Nós não devemos nos amoldar, ou seja, nós não devemos seguir os padrões do mundo, que é moldar, né, entrar numa forma lá e tomar forma, né? Deus já nos fez da maneira como nós somos. Nós não temos que encaixar no mundo. Nós não temos que ficar tentando enfiar uma peça quadrada ou uma peça circular, redonda, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Transformar e renovar a nossa mente. Então, o que é que Deus está falando com a gente aqui? Para nós mulheres, para vocês homens. Não imitem o comportamento e o costume desse mundo, mas deixem que Deus, né, por meio da mudança, né, do seu modo de pensar, que Ele transforme, né, o seu modo de pensar, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida. Então, você precisa permitir ser usado por Deus, para que ele possa te mostrar. Né? E, às vezes eu fico pensando assim, tem gente que fala assim, mas eu penso dessa forma, né? E quantas vezes nós já mudamos? Eu sempre falo isso, né? Às vezes eu falo assim, eu não vou fazer isso. Não adianta falar comigo que eu não vou fazer. Né, Lu? Eu falo de não vou fazer, falo isso com mãe. Não vou fazer. Já decidi, não vou fazer. Aí vem Deus, aí eu estou lá, lendo a palavra dele, aí vem Deus. E começa falando comigo. Aí ele vai falando no meu coração. Aí eu, meu Deus, vou ter que fazer. Vou ter que voltar atrás. Por quê? Porque Deus está me mostrando que não é daquela forma. Mas por que que Deus faz isso comigo? É minha experiência, tá, irmãos, com Deus? Por que ele faz isso e fala dessa forma comigo? Porque eu tenho intimidade com ele, eu leio a palavra dele, eu oro. Muitas vezes ele usa até um irmão para falar, ele usa minha mãe, ele usa minha amiga, ele usa o pastor, né, por intermédio da palavra, ou até mesmo pessoalmente. Ele usa e ele fala com a gente, para que a gente mude a nossa forma de pensar. Nós não podemos ficar bitolados pensando sempre a mesma coisa, não. Porque senão nós vamos errar sempre, nós vamos continuar dando murro em ponto de faca. Então nós precisamos, né, buscar ter a mente sã, sempre baseados na palavra de Deus. Amém? Vamos para a próxima. A próxima lá é a boca, né, os lábios. Para a pureza dos lábios, vamos nos basear no Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, né, nós devemos ter lábios puros. Então, passa o próximo slide aí, André, por favor, porque eu vou precisar da referência lá. Então, lá na boca, lá em cima, ó, boca, fala com sabedoria e prudência, né? A mulher, né, falando para as irmãs, nós devemos falar com sabedoria e prudência, mas é só a mulher que tem que falar com sabedoria e prudência? Não. O texto que eu vou usar como referência é para as mulheres, tá? Mas nós podemos também usar para os homens. Então, a mulher que segue esse padrão, ela tem que ficar calada, ela tem que ser sombria, carrancuda? Não. Mas ela não pode ser cheia de conversa, ela não pode ser impertinente, mas tem que ter uma fala discreta, piedosa, né? Conforme a ocasião oferecer. Nós temos que saber falar, irmãos. A gente não pode falar de qualquer forma, não. E isso Deus trata. Eu falo por mim, né? Antigamente eu falava de uma forma, hoje eu penso 2, 3 vezes como eu vou falar, né? Da maneira como eu devo falar. Então, na língua da mulher que segue o padrão aí de Deus, né? Deve estar a lei da bondade. Seus discursos são guiados pela sabedoria, pela graça e não de qualquer forma, desordenada, de qualquer jeito, não. Nós precisamos ser mulheres sábias, homens sábios, que buscam as respostas na palavra do Senhor. A gente não tem que fazer tudo abruptamente, não, de qualquer jeito, não. Né? Eu tenho procurado fazer isso, sabe? Eu tenho pensado 1, 2, 3 vezes, procurando agir com mais sabedoria, porque às vezes uma palavra que você dirige a determinada pessoa, é muito difícil você retirar essa palavra depois.
né? Vou usar a Zélia, viu, Zélia, como exemplo? Vamos dizer que eu dei uma má resposta na Zélia, sem querer ou querendo, não sei. E muitas vezes eu posso até pedir perdão, mas às vezes aquilo vai trazer uma mágoa, um desgosto, algo, né? Então nós precisamos pensar. Então que a nossa fala seja amável, seja agradável e que nós possamos pensar, né? De que maneira nós devemos, né? Às vezes chamar atenção, mas chamar com amor, falar, né? Com cuidado, né? Então que nossos lábios possam sair dele palavras agradáveis. Amém? Próximo aí vai ser os olhos. Nós somos chamadas, irmãs, para viver acima das circunstâncias e ter os nossos olhos em Deus. Portanto, nós precisamos aprender a viver olhando para o alto, mas não fica olhando para o alto assim para cair não, viu? É alto, é modo de falar, né? É olhar para o Senhor, Ele deve ser, né, o nosso foco, a nossa direção. É quando a gente fala de olhar para Cristo mesmo, né? Nós devemos ter os nossos olhos fixos no Senhor, em todo o tempo, independente da situação que nós estamos vivendo. O nosso olhar, na alegria, olhar para o Senhor. Na tristeza, olhar para o Senhor. Ele é o melhor exemplo. Às vezes as pessoas se decepcionam porque elas olham para os homens. E a gente precisa lembrar que, por melhor que sejam as pessoas, por mais qualidades que elas tenham, elas são humanas e elas erram. E muitas vezes a gente tem se decepcionado porque a gente tem olhado para as pessoas. E as pessoas vão errar. Uma hora ou outra elas vão errar. Né? Então, nosso olhar, como exemplo, deve estar fixo em Jesus. Então, pode passar a próxima aí, que está em olhos ainda. Isso, está lá. Olhos brilhantes e fixos em Jesus. A referência para isso aí, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Então, nossos olhos devem estar fitos. Fitos é direcionados, fixos, né? Nós devemos olhar diretamente para Ele. O que nos chama a atenção aqui, nesse versículo? Olhos fitos em Jesus. Né? Como um incentivo adicional para fazer isso, o apóstolo nos exorta a olhar para o Salvador. Lá no final ele está falando, né, que ele suportou a humilhação, né? Então ele faz uma referência ali à morte de Jesus na cruz. Então nós devemos estar olhando diretamente para ele. Devemos, mulheres e homens, né, olhar para a vida santa de Jesus. Nós devemos olhar para a paciência que ele teve, para a perseverança que ele teve durante as provações. Né? Imagina Jesus 40 dias lá no deserto, e o diabo lá tentando ele podia dar, sai do som daqui, né? Mas ele sempre respondia. Muitas vezes nós perdemos a paciência nas coisas mínimas. Não é assim? Oh, meu Deus, essa pandemia tá demais. Não tá difícil, né? Que a gente mais dentro de casa, as pessoas mais dentro de casa. Quantas vezes a nossa paciência ultrapassou, foi além daquilo que nós poderíamos suportar, né? Mas tem sido um teste também para ver se a gente é crente mesmo, né? Se a gente realmente tem empregado, se a gente tem vivido de fato aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor, né? Então nós devemos parar e analisar, né? E procurar viver seguindo o exemplo de Cristo. O próximo, nós vamos falar agora sobre as mãos, né? Sobre as mãos, reportaremos ao Salmo 18, 20, que diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Né? Então, nesse verso aí, pode passar o próximo slide aí, André? Que eu fiz uma referência lá a Provérbios 31, 20, diz que nós devemos ter mãos compassivas, né? Estender a mão ao pobre. Então, diz ali, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Irmãos e irmãs, a mulher virtuosa, né, o homem que quer seguir os padrões de Deus, nós precisamos buscar diferentes maneiras de ajudar o próximo. Nunca houve tanta necessidade de nós ajudarmos alguém como nos dias que nós temos vivido. E quando eu digo isso, não é ajudar materialmente, é importantíssimo. Mas nunca foi tão importante ajudarmos com palavras de ânimo, com estímulo, né, com oração, com lembrança, né, de saber que alguém está ali orando por você, que está intercedendo com você, uma mensagem,
Eu falo com vocês, uma mensagem de bom dia, pelo WhatsApp, faz muita diferença no momento de dor, no momento de tristeza, quando você pensa que está sozinho. Faz muita diferença. Porque ali você está sabendo que você é querido, que você é lembrado. Eu posso dar um exemplo. Essa semana eu perdi uma colega, a minha diretora, ela faleceu, ela estava fazendo um tratamento oncológico e ela estava fazendo tratamento fora, ela estava licenciada e durante o tratamento ela pegou Covid e não resistiu, ela faleceu. Eu cheguei em casa alegre, domingo, aí eu fui chegando, passou um pouquinho, aí me avisaram que ela tinha falecido. E assim, nós somos amigas de muitos anos, colegas de muitos, muitos anos mesmo, embora ela tenha a idade de mãe, né? Ela começou já mais velha, então a gente estava muito bem e a gente sempre dividiu turma e tudo, né? E ela recentemente assumiu a direção da nossa escola. E quando ela foi, né, eu conversei com ela, falei com ela que a gente estaria orando, e eu conversava com ela todos os dias. E o dia que ela. Aí eu falava com ela: se você não quiser me responder, não tem problema, não, mas eu vou mandar mensagem para você saber que eu estou lembrando de você. E eu sempre mandava. Todos os dias eu mandava mensagem para ela. Mandava uma mensagem, mandava um recadinho. O dia que ela estava afim de fazer um áudio, eu mandava um áudio também, né? Porque a gente tem que também respeitar o querer do outro. E aí, no dia 20 de junho agora, foi a última mensagem que nós trocamos. Ela pediu que eu estivesse orando por ela, porque o esposo dela já estava internado com Covid, ela pegou Covid e 2 filhos dela pegaram Covid também. Falei, não, pode ficar tranquila, nós vamos estar orando, Deus está cuidando de você. Depois do dia 20, eu mandava mensagem todo dia, ela não respondia. E eu comecei a achar estranho. Aí eu cheguei na escola e falei com as minhas, eu estou achando estranho, ela não está respondendo, não está me respondendo, nem mãozinha, tem hora que ela põe as mãozinhas, né, com as mãozinhas assim, nem isso ela mandava. E eu comecei a ficar preocupada. Aí eu fui procurar nas minhas coisas lá, o telefone da filha para me ligar e passar, saber. Aí a filha dela, conversei com ela, aí ela me falou que ela estava em estado grave, que continuasse orando. Mas infelizmente ela faleceu. Aí eu fui no velório ontem e cheguei lá bem cedinho, e aí eu tive a oportunidade de conversar com os filhos dela. E aí a filha dela me falou, olha, mamãe via todos os dias as mensagens que você mandava para ele. Todos os dias. Ela não respondia porque ela não estava em condições de responder. E eu falei, pois é, eu sabia. Eu falei com ela que mesmo se ela não me respondesse, era para ela saber que eu estava lembrando dela e que eu estava orando por ela. Então é muito importante, irmãos, a gente estender a mão para o outro, pegar um telefone, ligar. De vez em quando, Moniquinha manda umas mensagens lá para mim. Do nada, aparece uma mensagem dela lá para mim. Né, Mônica? Mas é muito bom ser lembrado. Eu tenho uma amiga de Leuzinha que manda mensagem para mim todo dia. Todo dia de manhã. Tem dia que ela é mais rápida do que eu. Ela manda primeiro. Tem dia que eu mando primeiro. Depende, né? Mas é muito importante nós fazermos isso pelo outro, sabe? Estender a mão, compartilharmos o que nós temos, o alimento também, né? Ajudar quem precisa. Às vezes a gente tem pouco, mas esse pouco que nós temos é muito para quem não tem nada. Então nós devemos nos esforçar, irmãos. As nossas mãos é para ajudar, é para, puxar a pessoa. Às vezes uma palavra, um sorriso é o suficiente para ajudar alguém que precisa. Eu tenho aprendido muito isso, sabe? Eu tenho procurado fazer isso, dar atenção para quem precisa, né? Ouvir. Às vezes a gente só quer falar, mas o outro quer falar e a gente, né, tem que aprender a ouvir, né? Estender a nossa mão. Vamos ajudar mais. É isso que o Senhor quer de nós. Às vezes a gente se isola e fica assim, ai, ninguém gosta de mim, mas você não faz a sua parte. Você não tem que esperar o outro fazer por você, faça primeiro. Você já pensou se a gente fosse esperar, se a gente fosse ficar esperando Cristo fazer alguma coisa por nós toda a vida? Ele faz porque Ele nos ama. Independente de nós sermos bons ou ruins, Ele nos ama. Mas não espera, não. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vocês podem alcançar que estão precisando de uma palavra, de um conforto, de uma ajuda, né? É muito importante. Então, já foi ali, né? Vamos para o próximo. O próximo é... eu coloquei ali cabelos e acessórios, né? Não faz parte do corpo, mas está dentro do versículo ali, né? A beleza se estende ainda ao item como cabelos, roupas, acessórios, né? E nós destacamos ali um trecho de 1 Pedro 3 e 4, que diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos,
Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É como eu disse no início aqui. O mais importante, não tem problema nenhum, gente, a gente andar arrumado, querer vestir bem, calçar bem, mas isso não é o mais importante. Às vezes nós convivemos com pessoas que estão cobertas de ouro, mas por dentro o coração está negro, né? Não pensa no outro. E às vezes você convive com uma pessoa tão simples que te traz uma paz tão grande, né? Que você se sente bem estar do lado dessa pessoa. Então nós precisamos buscar isso aí, né? Ter esse coração, esse espírito manso, né? Quieto, que é isso que o Senhor quer de nós. Ele olha, é o nosso interior, o nosso coração. Pode passar o próximo aí. Aí eu coloquei ali cabelo, né? Nosso cabelo, não cabelo, bem cuidado, assim como os seus pensamentos. 2 Coríntios 10, 5. Então, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, gente, os nossos pensamentos precisam estar organizados. E como diz no final do versículo ali, que o nosso pensamento, né, nós possamos torná-lo obediente a Cristo. Então, nosso pensar, né, tudo que a gente for fazer, precisa ser direcionado por Cristo, organizado de maneira, né, que a gente siga com propriedade a palavra do Senhor. E se eu não estudar, eu não vou conseguir me organizar, né, eu não vou conseguir alcançar esse pensamento ali, e eu não vou conseguir ser obediente ao Senhor. Amém? Próximo aí. Nós vamos ouvidos, né? Na Bíblia, nós vemos que Deus criou os ouvidos. Nós temos ali o Salmo 94, que fala assim: aquele que fez o ouvido não o ouvirá, e o que formou o olho não verá? Deus está vendo tudo, ele ouve tudo, né? E ele nos concedeu essa maravilhosa habilidade para melhorar nos relacionamentos com ele mesmo e com os outros. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos compreender, né, que Deus, ele sabe, né, ele ouve aquilo que nós falamos, seja para o bem ou seja para o mal, conforme a referência ali, né? E ele dar ouvidos é o quê? Significa prestar atenção, atender, receber ou obedecer. Então, se eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu estou obedecendo a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Deus, ele sabe de tudo, antes mesmo de nós falarmos. E ele ouve tudo aquilo que nós estamos falando. Tanto que nós falamos para o bem, quanto que nós falamos para o mal. Mas nós precisamos dar ouvidos, ou seja, prestar atenção na palavra de Deus, para que essa palavra encontre lugar no nosso coração e nós sejamos obedientes a ela. E o próximo já está acabando, viu, irmãos? Pés. Com relação aos pés, nós faremos referência ao texto de Isaías 52, 7, que fala explicitamente sobre a beleza destes membros. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, né, o Senhor se alegra daquelas pessoas que levam a palavra de Deus. Então, nós vamos ver nos pés aí a questão do movimento, de sair do lugar, de sair das quatro paredes, né, de se preocupar, de ir até o outro. Passa aí. Meu filho tá rápido ali. Pés exercitados. Leva o evangelho aos outros. Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Fazendo referência ao texto anterior de Isaías. Então, o que o Senhor quer de nós? Que a gente saia, que a gente ande, que a gente leve a palavra do Senhor. Eu não preciso sair fisicamente da minha casa hoje, necessariamente, né? Para falar do amor de Deus a alguém, não. A gente pode fazer isso através das redes sociais. Eu tenho falado delas, a gente perde tanto tempo com outras coisas e acaba esquecendo de falar do amor de Deus. Você tem essa oportunidade de estar falando. A pessoa, se não quiser receber, aí já é problema da pessoa, mas você está fazendo a sua parte. Mas você pode também falar do amor de Deus no seu trabalho. A sua vida precisa ser testemunho de Deus ali, daquilo que Deus tem feito na sua vida.
né, na sua casa? Será que as pessoas que convivem com você, os seus parentes que não são crentes, eles têm visto a mudança real de Cristo na sua vida? Ou será que estão te vendo apenas como uma pessoa qualquer? Será que nós temos sido exemplo onde Deus tem nos colocado? Lá no seu trabalho, na faculdade, na sua comunidade, num grupo de estudo? Não sei. Mas o que importa aqui é que nós precisamos levar as boas novas. E como o texto diz, né? Os pés dessas pessoas são belos, né? Ou seja, nós somos pessoas bonitas aos olhos do Senhor. Essas pessoas que têm feito isso, levado a palavra de Deus, aos olhos de Deus, elas são belas, elas são bonitas. Amém? E o último, que é o joelho. O joelho, ele simboliza força, poder e, ao mesmo tempo, fraqueza. Por quê? Né? De acordo com as tradições antigas, é no joelho que se abriga a força corporal e também a autoridade. Quem tem hábito de fazer exercício, você sabe que, né, a primeira coisa que você sabe é que a gente tem que firmar as pernas e a força no joelho, né? Porque se você não tem o joelho firme, você cai. Então, por isso que ali fala, né, que essa ideia de força. Afinal, essa parte do corpo se assemelha à cabeça de um bastão, tipo um cetro, né? É uma cabeça mais arredondada assim. E se assemelha, representa poder. É por esse motivo que, em um ato de humildade, de fidelidade ou de súplica, as pessoas se dobram de joelho, não é assim? Às vezes, em algumas lutas, né? Não sei se posso chamar de luta, né? Alguns esportes, né? Quando a pessoa cai, faz o movimento, né? Já mostra que ela entregou a luta, né? E, por outro lado, uma pessoa fraca, ela tem joelhos trêmulos, né? Tem pessoas que, às vezes, a gente faz muito exercício, né? Para fortalecer o joelho, porque muitas vezes a gente não consegue firmar e a nossa perna começa a tremer. Então, daí essa analogia, né? Também com a fraqueza. Como é que será que está o nosso joelho? Será que está forte ou será que está trêmulo? E como nós podemos resolver isso? Está ali, ó. Volta lá, rapidinho. Nós cristãos usamos essa parte do corpo, por sua vez, para expressar adoração e orarmos ao Senhor. Será que nós, mulheres, que queremos buscar um padrão de beleza, né, do Senhor, os homens, será que nós temos dobrado os nossos joelhos em oração, orando primeiramente pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pelo nosso país? Será que nós temos feito isso? Será que nós compreendemos e damos a devida importância desse ato de se humilhar, né? Porque quando nós nos ajoelhamos, nós estamos nos colocando diante de Deus, pedindo mesmo, se humilhando mesmo, entendendo que Ele é muito maior do que nós e Ele pode todas as coisas, né? Então, que nós possamos, né? Como diz ali, ó, os joelhos precisam estar fortalecidos na oração. Tudo leva a Deus em ação de graças. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, que possamos estar sempre aos pés do Senhor, né? Ajoelhados, pedindo, intercedendo, né? Por todos aqueles que precisam. Amém? Então, já caminhando para o final, irmãs, pode passar? É fato que a visão de muitas mulheres a respeito do que é belo precisa ser transformada, como eu disse, né, por conta dessa ditadura. E eu quero dizer, especialmente para as minhas irmãs da MCM e Mensageiras do Rei. Especialmente. Não fiquem com ciúme, viu, homens? A semana é nossa. Tá? Só essa parte eu quero deixar para as mulheres. Deus criou cada uma de uma forma única. Saiba que você é única. Não existe ninguém igual a você. Você tem valores, você tem qualidades que o Senhor te deu especialmente para você. Você é única. Lembre-se sempre disso. Você é única. Não tem ninguém nesse mundo. Se tiver gêmeas aqui, uma é única, a outra é única. Não é igual. O Senhor te fez do jeitinho que você é. Então, volta lá. Uma linda mulher no padrão de Deus. Você é uma linda mulher. E se não está no padrão de Deus, trata de entrar. Trata de buscar servir ao Senhor para se encaixar, para se amoldar nesse padrão de Deus. Amém? Eu coloquei ali algumas figuras de algumas mulheres, né, para representar aqui essa diversidade,
né? É aqui como na igreja, mulheres de vários tempos, de várias etnias, de várias cores, né? Até desenho eu coloquei ali. Para quê, gente? É para mostrar que realmente nós somos únicas. Cada uma é de um jeitinho, cada uma tem suas qualidades e seus defeitos. E nós precisamos nos aceitar da maneira como nós somos. Pode passar. Ali também tem, mais figuras de outras mulheres. Pode passar. Então, nós fomos formadas de uma maneira maravilhosa e Deus não errou ao criar cada uma de nós. Inegavelmente, a forma como Deus entende beleza não tem nada a ver com os padrões do mundo, né? Então, os padrões de Deus não têm a ver com raça, não tem a ver com cor, não tem a ver com forma, não tem a ver com característica, tá? Nós precisamos nos aceitar como Deus nos criou e cuidar de nós mesmas de uma forma saudável. Eu saltei um pedaço que eu vou voltar aqui, mas pode deixar paradinho aí. Infelizmente, né, como eu disse aqui, as mulheres estão influenciadas por um padrão do mundo, né, essa ditadura que existe aí. Mas todas nós, mulheres, de alguma maneira, né, infelizmente, nós já sofremos com isso. Mas não sofra com isso, não. Não sofra com isso, não. Sabe? Porque, com certeza, você tem qualidades que outras pessoas não têm. Nós não devemos, como eu disse lá no versículo, né, nos amoldar ao mundo, né, às coisas do mundo. Existem coisas muito mais importantes e muito mais com prioridade em nossa vida do que isso. Então não fica triste, não fica se comparando a outra, ao outro, porque você é especial. Você é menina dos olhos de Deus. Amém? E ali eu quero que vire rotina na sua vida. Os irmãos agora podem entrar aí também, tá? Nós vamos compartilhar, né, irmãs? Nós não podemos ser egoístas. Que vire rotina. Cuide de você. Não espere o outro cuidar, não. Jesus ensinou que nós devemos amar ao próximo como a nós. Eu só posso amar o próximo se eu me amar primeiro. Como que eu vou oferecer amor se eu não tenho amor por mim mesma? Cuide de você. Leia a Bíblia e tenha momentos de devocional com Deus. Irmãos, nós não somos nada se nós não tivermos intimidade com Deus. Busca um horário, não precisa ser de manhã, de tarde, de madrugada. Tire um horário para você fazer o seu devocional com Deus. É muito importante. Para você ouvir a voz de Deus. E ele fala, viu? Ele fala. Talvez ele vai falar o que você não quer ouvir, mas ele fala. Faça uma atividade física regularmente. Faça alguma coisa. O nosso corpo, templo do Espírito do Senhor, não pode ficar sedentário, não. Né, lá? Pode não, né? Tem que fazer atividade física, tá? Faça lá. Escolha a mais apropriada para você e faça. Cuide da sua alimentação. Gente, não vão colocar besteira no tempo do tempo do Senhor, não. Né? De vez em quando pode, mas todo dia não. Né? Vamos nos alimentar, né, de maneira saudável. Só sábado, né, Lu? Só sábado. Aproveite as coisas simples da vida. Os dias estão passando e nós não estamos aproveitando. Muitas vezes a gente olha a pandemia como algo ruim, mas, de certa maneira, a pandemia trouxe algumas coisas boas. Porque quem dava desculpa que não tinha tempo para nada, o tempo apareceu. Não faz porque não quer. Então, vamos aproveitar, vamos ler um bom livro. Existem tantos livros bons, inclusive a Bíblia, que deve ser o primeiro. Vamos ouvir uma música. Lá em casa nós ouvimos muitas músicas, né, pastor? Nós estamos até compartilhando, a gente escuta muita música lá, porque eu falei que eu fui presenteada, né? Porque o meu marido toca, e ele está gravando os hinos. Eu já mandei para um ou outro aí, né? Uma bênção, graças a Deus. Vou compartilhar depois com os irmãos. Mas ouça uma boa música, contemple a natureza, né? Uma flor, o céu. Não é bobagem, não, irmãos. Às vezes a gente passa correndo, a gente não vê as coisas, a gente só está correndo, e a gente não para admirar aquilo que Deus criou, né? As coisas belas que Deus criou. Nessa pandemia, eu não gostava de planta, não. Nessa pandemia eu estou viciada em planta. Todo dia que eu vou na casa da minha mãe, eu ganho uma planta. Estou amando. Eu tiro fotos lá também. Eu ponho lá no meu perfil. Eu amo as minhas plantinhas. Eu ganhei no meu aniversário esqueci o nome da planta. Como é que chama?
Uma rosa do deserto. Meu pai me deu, porque eu chegava na casa dele e ficava, eu acho essa planta tão linda, dá para mim, pai? Ele, não te dou não, depois eu te dou. Ô pai, dá para mim, só tem duas. Não, não vou te dar não. Aí quando foi meu aniversário, ele me deu. Gente, a minha está florindo, está aquela coisa mais linda. E eu estou amando cuidar de plantas. Aprendi na pandemia. Eu todo dia de manhã vou lá e molho minhas plantinhas, sabe? Então assim, é viver, nós temos que viver. Escrever uma carta. Quem não quiser escrever carta, passa e-mail mesmo, WhatsApp, não tem problema, mas escreve. Escreve para alguém, né? Conversar, né? É tão bom conversar, é tão bom falar, né, Simone? É bom demais, não é? Conversar com alguém. Não precisa nem ser gente de fora, às vezes a gente não conversa nem com as pessoas da nossa casa. Os tempos estão passando, a gente não conversa, né? Vamos falar com alguém que a gente não vê há algum tempo, né, para saber como é que essa pessoa está. Vamos fazer uma caminhada. Tem tanta coisa boa para fazer. Ali poderia ter colocado mais coisas, mas vamos aproveitar o tempo, irmãs. O tempo está passando e nós não estamos fazendo nada. E, principalmente, se aceite como você é. Se aceite. Quando eu falo se aceite, gente, não estou falando aí em relação eu estou falando de você como um todo. Eu não estou falando em questão ao lado espiritual, porque nós sabemos que, né, nós somos falhos e quem não aceitou Jesus ainda precisa ter um encontro com ele e mudar de vida. Eu estou falando não é aceitar seus erros, não. Se você tem erros, você precisa mudar os seus erros, né? Procurar melhorar. Eu estou falando se aceite da maneira como Deus criou você, com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas com moderação, né? Se tem qualidade, você precisa destacar essas qualidades. Mas se você tem defeitos, você precisa trabalhar com esses defeitos para que eles sejam melhorados e até excluídos da sua vida, da nossa vida. Amém? E eu acho que já é o último ali. É o último, viu? Acabou. Vocês não precisam... Conversa demais. Que possamos refletir sobre a beleza de uma mulher que segue os padrões e medidas de Deus. Que essa beleza exterior seja a plena causa das transformações interiores. É isso mesmo. Então, gente, que tudo que for transformado, ele possa externar, né, na nossa casca, vamos dizer assim, né? Por que eu digo isso? Porque é tão bom quando a gente sente Deus agindo, que ele vai tratando, então tudo isso reflete em nós. Reflete no nosso semblante, reflete na forma como nós tratamos o outro, como nós falamos, né? Como nós convivemos. Então, essa ação de Deus tratando o interior vai refletir no nosso exterior. Então, nesse sentido, desejo que o Senhor te leve numa jornada, que você possa voar para as mulheres, viu? De novo. Para que você possa voar plena como uma borboleta. Eu amo borboletas, acho elas lindas. Né? E que você tenha certeza que o mundo irá apreciar isso. Deus chamou você para refletir o que é verdadeiramente belo. Deus escolheu você para refletir o que é belo. E o que seria mais belo? Jesus dentro de nós. Se eu tenho Jesus no meu coração, na minha vida, pode ter certeza que quem olhar para você vai achar você a pessoa mais linda desse mundo. Estou errada? Não. E, finalizando ali, tem um versículo que diz: o rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. O Senhor foi cativado pela nossa beleza. Nós devemos honrá-lo, porque ele é o nosso Senhor. E a minha palavra final, já encerrando. Eu oro para que você entenda beleza como Deus a vê, né? Para você entender que essa beleza, né, como Deus a vê cada um de nós. Nosso Deus criou a beleza e ele também te criou. E ao fazer isso, ele depositou em você algo único e maravilhoso. Então saiba apreciar e saiba também ser agradecida ao Senhor. Então, que todo mundo possa sair daqui hoje se achando muito belo, muito bonito. Não, não fisicamente, claro. Não, mas pode achar fisicamente também, mas o mais importante, pode achar bonito por fora, pode. Mas o mais importante, saiba que você é belo, porque Jesus vive no seu coração. Ele é a base para tudo na sua vida. E esse amor dele vai externar em você.
Mas todo mundo aqui é lindo, porque nós somos povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Desculpem a demora. Né? A gente perde a prática, você não fala muito. Eu não estou nem dando aula, a gente dá aula remota, não é a mesma coisa, não. Aí eu aproveitei para matar a saudade. Né? Apesar de que isso aqui não é uma aula. Mas eu agradeço às irmãs pela confiança, né? E que aquilo que faltou ser dito, ser falado aqui, que o Senhor complete no coração dos irmãos, das irmãs, e que Deus abençoe, tá? Não se esqueça, você é único, você é especial. E o Senhor ama a cada um de nós da maneira como nós somos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Devolva a palavra à irmã Arais. Boa noite, irmãos. Que pena, né, que acabou. Estava tão bom, tão gostoso, mas a nossa palavra aqui é gratidão, né, por esta semana, essas celebrações tão festivas, tão agradáveis que Deus preparou para nós, né? Segunda-feira foi uma bênção, terça foi uma bênção maior e quarta-feira uma bênção maior ainda, né? Então, cada dia que passa é um trabalho mais abençoado que o Senhor tem nos proporcionado. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Nós queremos agradecer aqui. Muito obrigada, Flá, viu? Você ter aceito aí o desafio e ter nos abençoado grandemente nesta noite. Viu? Que Deus continue abençoando sua vida, que você seja sempre essa bênção que é no reino do Senhor e seja sempre um instrumento de Deus para a edificação do reino. Nós queremos agradecer também as meninas. Obrigada, Larissa, e as meninas que estiveram aqui dirigindo o louvor. Né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado aos irmãos que vieram aqui, né? Louvar e engrandecer o Senhor. É muito bom, né? É muito bom ter cada irmão, cada pessoa aqui conosco. Nós vamos orar, finalizando. Eu vou convidar a irmã Ireni, que é a nossa presidente da União Feminina do Norte, que vem aqui orar por essa igreja, pelas mulheres, por esta semana que tem sido bênção, pela vida da irmã Flaviane. Vamos orar neste momento. Graça e paz, irmãos. Eu creio que deve ter uns quase 2 anos que eu não apareço aqui, né? Muito tempo. E louvamos ao Senhor porque estamos aqui nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nessa noite nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, porque com certeza foi o Senhor quem permitiu que estivéssemos aqui nesta noite. Mesmo diante de muitas tribulações, muitos momentos maus que temos vivido, o Senhor tem cuidado de nós. E por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo cuidado, pelo amor e pela provisão, ó Deus, pelo sustento e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Louvamos ao Senhor também, ó Deus, pela vida da tua serva, irmã Flaviane, que tem nos abençoado. Eu posso dizer que eu, especialmente, tenho sido abençoada pela vida da irmã Flaviane, que tem falado comigo nesses momentos difíceis que eu passei. E eu agradeço ao Senhor por ter usado a tua serva para falar comigo, para me confortar em momentos difíceis. E agradeço ao Senhor porque ela tem sido usada pelo Senhor como instrumento eficaz em muitos momentos na vida desta igreja, na vida desta organização chamada MCM, na vida da organização União Feminina. O Senhor tem usado a tua serva, por isso nós louvamos ao Senhor. Agradeço também, ó Deus, pelas irmãs que têm dirigido a organização, a irmã Araildes, a irmã Simone e as demais que compõem a organização, que têm aí abraçado, lutado, não deixando, ó Deus, que o trabalho morra, mas, pelo contrário, elas têm sustentado, têm sido mulheres dinâmicas, mulheres guerreiras que têm enfrentado tantas dificuldades para poder levar a palavra do Senhor adiante. Por isso nós agradecemos. Agradecemos muito, Senhor, pela organização MCM desta igreja, que há tantos anos tem edificado vidas,
tem abençoado. Agradeço por todas as irmãs, também pelas irmãs meninas, moças, as mensageiras do Rei, que têm sido também braço forte, participando de todos os momentos. Louvamos ao Senhor por essa semana que o Senhor tem nos presenteado, mesmo quando estamos participando online, que o Senhor também esteja abençoando todas aquelas que têm ouvido, têm recebido a mensagem do Senhor. Louvamos ao Senhor por todos estes momentos e que o Senhor continue abençoando o restante dessa semana com outros trabalhos mais que estarão acontecendo até o encerramento no sábado, que o Senhor esteja conduzindo cada momento que foi preparado e tudo, ó Deus, que for feito seja tão somente para a glória do Senhor, para a edificação de vidas. Nós te louvamos, ó Deus, orando em nome de Jesus. Amém.